Eu estava assistindo até agora, por incrível que pareça, alguns vídeos de um tal de Chavoso da USP. Talvez alguém aí conheça. Porque, na verdade, o que me levou até essa figura, bem interessante até, o que eu vi no vídeo, o CPI dos pancadões, lá em São Paulo. Deu uma treta que chamaram esses caras do funk para conversar sobre os pancadões e etc e tal, barulho na vizinhança, entre outros supostos crimes envolvidos. E esse chavoso da USP deu uma direta para o presidente ali da Câmara de Vereadores, porque se há crime organizado que envolve o funk, etc e tal, também poderia haver dentro da própria Câmara de Vereadores. Isso deu um fuzuê extremamente fora do normal, deu muito barulho. A Câmara de Vereadores virou um verdadeiro pancadão. Eu fui pesquisando, ouvindo outros artistas do gênero e outros vereadores do gênero também, para me interter do assunto e, quem sabe, poder levar para algum conteúdo aqui do nosso canal Mantra Cultural. Vamos falar sobre violência. Estar aqui no canal da Mantra Cultural requer muita energia, porque o mundo dissipa muito a nossa energia. Buscar o autoconhecimento, a realidade, a verdade, essas buscas mais profundas da nossa alma, requerem muita energia. Energia é a palavra. Então a proposta desse vídeo é de que, se você concentrar a sua energia na busca da verdade, todos os problemas sociais desaparecerão. Porque o indivíduo que busca a verdade se torna automaticamente um cidadão correto, no sentido, um cidadão sábio, que sabe como tratar os seus irmãos da melhor forma possível. Para o homem que busca a realidade, para o cidadão é o termo que a sociedade usa para cada um de nós indivíduos, né? O cidadão que busca a realidade, ele está livre dos padrões sociais. Ele está verdadeiramente livre, feliz e sabe perfeitamente bem viver em sociedade, sem que lhe faça sentido nenhuma doutrinação, conduta, moral ou lei. Autoconhecimento, meditação, cultura zen é essencial, sempre foi e sempre será essencial para nós seres humanos. Para mais cultura zen, links aqui na descrição. Arte, cultura, livros, música, bate-papo. Por que eu digo que estarmos aqui requer muita energia? Porque a sociedade dissipa a nossa energia, os desafios da vida dissipam, os relacionamentos dissipam a energia. Tá, mas enfim, é a mente que dissipa a energia, os pensamentos, os conflitos, são as ideias, os ideais. Estou aqui e pretendo chegar lá. Estou nesta realidade e quero consertá-la e levar para lá. É um conflito, é um desejo, é aquela coisa de cuidar de mim em detrimento do ambiente que pode me provocar mal. Eu me defendo. Essa é a essência da violência, né? Então, o conflito, como este que aconteceu na Câmara, como todos aqueles que acontecem nas ruas, de todas as ruas desse país, entre polícia e bandido, esses conflitos são desperdício de energia. E eles estão não na sociedade, eles estão dentro de cada um de nós, cidadãos. Estamos desperdiçando energia ao longo da nossa vida, dentro da nossa cabeça. Nós somos ensinados a isso. Na escola ensinam a como chegar lá, conquistar o seu lugar ao sol, não é assim? O conflito político atual é bastante
enfático nesse sentido de que nem todos têm o seu lugar ao sol. Algumas pessoas foram injustiçadas pela sociedade e não têm seu lugar ao sol. Aconteceu. O gato derrubou a câmera. Então tem-se isso no discurso político de hoje em dia, né? Todo esse ensinamento de nos tornarmos entre nós, cidadãos, verdadeiros inimigos, é que causa conflito social. O conflito surge da dualidade, não da dualidade de gêneros ou de qualquer outra dualidade factual, mas sim entre a dualidade do próprio fato e da ideia. Dualidade entre fato e ideia, seja qual fato for. Fato é fato. Se a sua ideia contradiz o fato, você está em conflito. Basicamente, disso é que é gerada toda a banalização da mente e o desperdício de energia mental, psicológica. Basicamente, desse aspecto é que surge o conflito interno e social. A maioria de nós tem muitos conflitos internos, muitas contradições daquilo que eu posso ou não posso fazer. Esse tipo de coisa bem simples e bem subconsciente, difícil de encontrar às vezes dentro de nós. Esse tipo de conflito interno está espelhado nas nossas relações, que são em si a sociedade. E este conflito gera um desgaste de pensamentos, de energia, um verdadeiro pancadão altamente sonoro e destrutivo dentro de nós. Destrutivo no sentido não criativo, mero desperdício que não nos leva a lugar nenhum e pode até causar problemas. E causa realmente problemas. Pessoas são eliminadas, não só julgadas ou condenadas, injustiçadas e etc. Falta de respeito para com o próximo também é uma violência, princípio de todas as outras reações abomináveis que a gente pode testemunhar. Mesmo que a gente aprenda a reprimir os nossos conflitos interiores, a nossa raiva, porque estamos falando também de raiva, né? Conflito interior e injustiça gera raiva, né? Injustiça social, por exemplo, leva a um sentimento de raiva. Então a gente pode reprimir esta raiva, também não vai trazer muito resultado positivo. É como se fosse um tiro de canhão, cada vez mais comprensado. Quando estoura, tem mais força de impacto ainda, né? A própria arte. Estamos num canal de cultura, arte e meditação, né? Mas a arte, ela nasce de um conflito interior. Sim, olha as letras. Olha as letras e até os próprios posicionamentos desses artistas, exclusivamente do funk. Apenas observe, com toda a atenção possível. Eles mesmos dizem, é uma reação daquelas pessoas a um determinado momento de suas vidas em que elas se sentem oprimidas. E é a realidade delas. A arte é uma reação. A minha arte aqui, da cultura zen, do disco Dunas de Algodão, nasceu de outros conflitos, mais existenciais, mais profundos, às vezes um pouquinho sociais, porque acredite você ou não, todos nós sofremos esse tal de preconceito e todos nós podemos encontrar na sociedade, em algum momento, basta a gente querer, basta a gente ser astuto o suficiente, a gente encontra um posicionamento de vítima à vontade. A sociedade oferece muitos locais para institucionalização da briga, da violência, da luta, de um estado de vir a ser, mesmo que não pareça. Isso acontece para todos, talvez mais ou menos. Mas você pode ver que até pessoas ultra bem de vida acabam entrando no conflito de ideias simplesmente porque se torna um vício, uma constância, uma alimentação coletiva. Porque a mente coletiva, um grande desperdício de energia. O próprio
parlamento. Olha só a palavra, parlamento. Aqui nós podemos falar à vontade. Não é um meditamento, não é um lugar de silêncio, de atenção. É um lugar de briga. E eles até gostam de dizer isso também. O pessoal da então chamada elite política, aqueles de nós que ingressam nas atividades políticas, eles têm orgulho de dizer que eles defendem causas diferentes. Então a sociedade é feita de conflitos. E eles dizem, a gente precisa do debate democrático. Perceba essas coisas. Mas sem... O meu intuito aqui não é que você ache isso certo ou errado. Apenas observe as coisas como elas são, até para dar um embasamento prático, um exemplo daquilo que toda a cultura Zen fala, tenta ensinar-nos. Faz sentido quando a gente começa a observar a nós mesmos e a nossa sociedade como ela é. Estamos observando a mente humana, o comportamento. Então aí que está. Se a arte ela é fruto de uma resistência, né? Existe uma forma de arte que não seja fruto de resistência, que seja mais profunda, mais livre? Ou nem pensando em arte, será que existe uma vida que possa ser vivida sem conflito? Se bem que vida e viver é arte, né? Essencialmente a maior arte delas. Viver, amar é uma arte. Será que tem como amar sem conflito? Viver sem conflito, ter uma mente sem conflito. O que significa livre de conflitos? Significa livre de pensamentos. Os pensamentos são normas do passado, são feitos de imaginação. Os pensamentos que dizem, eu estou mal hoje, quero estar bem amanhã, mas eu só não estou bem por causa daquele inimigo em comum que eu devo oprimir, destruir, calar, vencer, educar, castigar, enfim, muitas dessas coisas conflituantes. Então, os conflitos surgem das ideias. Ideias vêm das memórias do passado e da estrutura egóica da mente psicológica. Existe uma maneira de viver que não seja conflituante, de viver em sociedade, de fazer arte, que não seja fruto do pensamento, porque quando somos manipulados por esses nossos pensamentos e ideias, a gente faz arte destrutiva, ações políticas destrutivas, seja qual for a nossa pretensão, será sempre destrutiva, porque falta a qualidade primordial de um cidadão de bem, correto, um cidadão correto, o que busca a verdade. Está dominado por seus próprios pensamentos, ainda não encontrou a sua verdade interior. Está sendo inclusive dominado por outros e outros indivíduos que também não conhecem a sua realidade interior. Porque a educação de você ser um soldado, um militante conflitante, conflitador, esse ensinamento provém de professores e mestres que também estão na mesma falta de percepção e com sentimentos muito confusos. Então, a mente precisa estar livre. Você precisa estar livre. Como é que isso acontece? Atenção plena. Com profunda atenção. Quando a mente não tem nenhum senso de direção. Ela fica num estado de atenção sem objeto, sem reação. Você ouve qualquer lado da situação, apenas ouve com plena atenção e assim está tudo resolvido. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, tudo que chega até a nossa mente através dos sentidos é, de certa forma, uma alimentação. Não só o alimento, mas tudo aquilo que entra em nossa percepção é alimento. Alimento para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Tente entender essa sacada. É muito sutil. Quando você ouve, vê, sem pensamento, você está sendo muito atencioso.
verdadeiramente atencioso. Você não reage, você apenas observa. Um exemplo prático: quando você está andando por aí e vê um gato na calçada, você chama o gato na calçada. Então você deu o nome para aquele acontecimento e a partir daí você não tem mais atenção completa àquilo que está acontecendo. Você tem em sua mente apenas as ideias, gato, calçada. A gente está cercado de coisas que a gente deu nomes. Ideias também, a gente deu nomes para as ideias, a gente deu nome para os conceitos. Nesse sentido, a gente está olhando para as coisas com pensamento. Não estamos sendo atentos, verdadeiramente atentos. Quando a gente olha para o gato com atenção plena, não existe palavra gato. Existe um mistério, na verdade. O fulano ali e eu aqui. O que está acontecendo? Eu não sei. Qual é a realidade? Vamos em busca dessa realidade? Outro exemplo. Você conhece a distância entre esta margem do rio e a outra margem do rio? A distância entre mim e você, aí do outro lado da câmera. Essa distância espacial você consegue entender. Você consegue entender que há distância dentro dos seus pensamentos? Entre um pensamento e outro existe uma distância. Essa distância mental é silêncio. E este silêncio é que tem que ser intensificado. É através desse silêncio que a palavra gato desaparece e eu consigo me conectar melhor com o que está acontecendo. Com este silêncio, você consegue entender todo mundo ao seu redor, inclusive todo o parlamento. Parlamento para lá, parlamento para cá, é muito parlamento e pouquíssimo silêncio. A sociedade faz questão, parece, que não haja muito silêncio. O conflito dá muito poder para pessoas que precisam de poder, que gostam do poder, por alguma razão, por alguma carência interior. Só há atenção em silêncio. Se você não presta atenção em silêncio, algum truque deve haver na sua mente. Você deve estar esperando a hora de lacrar. Coisa assim. E esse estado de silêncio interior está muito conectado com o vazio interior. O vazio interior. Esse que a gente não quer muito encarar, sabe? O estudo da realidade é o encontro com o vazio interior. O vazio, a nossa realidade mais profunda, não gera conflito. Ela é pura consciência. Não se entra nessa natureza de vazio com esse monte de conflitos. Eles ficam todos lá fora. Só se entra aqui em silêncio. Como é que você encontra este silêncio? Não é com concentração. Muito se diz sobre a meditação, porque eu não consigo meditar, porque eu não consigo me concentrar, porque meditação não tem nada a ver com concentração. Concentração existe. É uma faculdade mental que nos dá conhecimento. É através da concentração que eu leio, que eu estudo, que eu adquiro conhecimento. Mas isso não é aprender. Dentro da visão da cultura Zen, o aprender requer atenção. Atenção não é concentração. A atenção, ela faz o uso de coisas estudadas, ela faz uso da concentração, faz, mas não é o todo. A atenção é o todo, a concentração é uma parte. A atenção, ela não tem objeto, ela é simplesmente um estado de ser. Ela não reage, ela não se defende, ela não justifica, nada disso. Mas ela está muito conectada e muito atenta, muito interessada em saber o que é a realidade. O que é a realidade do que está acontecendo neste pancadão da vida. Quer aprender uma meditação muito simples? É essa de não dar nome às coisas. Não dê nome às coisas, apenas curta as coisas, absorva-as, deixa os seus sentidos trabalharem. Seus sentidos trazem a informação desta coisa para o seu interior.
Não deixe que o pensamento interfira. Apenas faça essa comunhão e veja o que acontece. Isso é meditação. Lá, na hora de meditar, você não vai se concentrar na sua respiração. Você vai prestar atenção na sua respiração e atenção nos seus pensamentos, no todo daquilo que está acontecendo. Isso é muito diferente. É uma coisa mais passiva. A concentração é ativa. É um esforço, de fato. A atenção é uma passividade consciente. Violência separa as pessoas. De qualquer forma, sempre separa. E como tem se separado as pessoas e os grupos de pessoas, né? Que intuito se tem de separar as pessoas, né? Mesmo as poderosas e as não poderosas. As que estão na tribuna, as que não estão. As que foram eleitas, as que não foram. Entre outras divisões. E por que que nasce a violência? Porque essas pessoas querem se proteger uma das outras e querem também uma respeitabilidade. Isso gera conflito, porque há uma busca de poder. Há uma ideia de poder que significa eu sou melhor. Existe isso, lá no fundo existe isso. Isso gera um conflito muito interessante de se observar, porque ele é cínico, né? Ele é velado. Mas você já deu a atenção completa a este fenômeno? Você já parou assim para olhar as notícias com isenção absoluta, apenas como um observador? Pois é, a maioria das pessoas nunca fez isso, nem sequer com o gato, muito menos com as notícias de política. É realmente muito difícil, por isso eu digo, requer muita energia. Mas se você o fizer, a partir de agora, se você fazer esse exercício de observar sem reagir, você vai perceber automaticamente que para esse observar você precisa de atenção, e a atenção requer amor, acolhimento. A atenção requer cuidado. Então, qualquer falta de atenção gera conflito. Qualquer falta de atenção gera violência. Até o